Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Caxias Conversa, um programa aqui da TV Câmara Caxias, que você assiste pelo canal 16 da NET e também pelo nosso sinal aberto no canal 11.3 da sua TV digital. Olha só, a gente acorda de manhã já na correria, já olha para o celular, toma café, sai correndo, passa o dia trabalhando, volta para casa cansado, tem a questão de família, filhos, as questões do lar também. Quantas vezes e quantos dias a gente não passa a vida no automático e muitas vezes se esquece de viver? E é sobre isso, viver no automático, que a gente conversa hoje com convidadas muito especiais que trouxemos aqui para o programa e que eu apresento para você que está aí em casa agora. Aqui ao meu lado, a psicóloga Judite Fiorese. Bem-vinda, Judite! Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, já conheci a Vivi, então muito obrigada por estar aqui. Estou muito contente por estar conhecendo também outros profissionais aqui conosco. Muito bem, muito bem-vinda. Deia Suzin, professora de yoga. Bem-vinda, Deia! Obrigada. Minha primeira vez aqui com a Vivi, mas, como diz a Judite, né, a Vivi nos deixa tão à vontade que vamos encarar essa conversa. Com certeza, e tenho certeza que você vai contribuir muito com a questão de como o yoga pode ajudar a gente a estar mais presente no dia a dia. Bem-vinda! Obrigada. Temos também a Jennifer, que é a nossa psicóloga indicada pela Comissão de Saúde aqui da Câmara de Vereadores. Bem-vinda, Jennifer! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e de conhecê-las. Que a gente tem uma ótima tarde, né? Conversa muito importante. Com certeza. Obrigada pela presença também. Eu quero começar contextualizando como que surgiu a ideia desse tema aqui que a gente trouxe hoje para o Caxias Conversa. Esse assunto do viver no automático surgiu na nossa redação aqui da TV Câmara Caxias e também com um vídeo que eu recebi da Judite Fiorese, sobre aquela questão que aconteceu, aquela tragédia, né, com a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ocorrido em 13 de junho de 2026, lá no interior de São Paulo. Aquela moça que ia pular de bungee jump e que acabou morrendo ali por causa que as cordas não foram amarradas, né, Judite? Tragédia que está fazendo um mês. Olha só a coincidência hoje também. É isso, é o viver no automático e a gente acaba perdendo o que é de mais precioso. Verdade. O tempo passa muito rápido e nós não estamos preparados para essas questões que estão acontecendo absurdos ultimamente. E esse automático, vivemos no automático porque temos muitas coisas para fazer, temos muitas informações. E quanto mais a gente faz, parece que a gente não está contente em fazer. Não é tudo aquilo que eu fiz. Parece que a gente exige de mais e mais e mais. E esse automático, ele toma conta, porque se torna uma pressão social também. Porque tem o esporte, que é um esporte que podia ter sido muito bem, sabe, dado tudo certo, né? Mas tem alguns momentos que, às vezes, por ser o automático, ele ele dá errado. Mas é como eu sempre digo, se tu está fazendo um almoço, uma comida, e tu está cortando automático, está fazendo as coisas automáticas, tu vê cozinheiros que fazem as coisas muito rápido. Eu já não posso, né? Mas tem. E aí, quando tu está no automático, a gente esquece dos pequenos detalhes. Às vezes a panela no fogo. A panela no fogo, tu acaba ou esquecendo alguma outra coisa errada. Quando é isso, dá para consertar. Um crochê, um tricô, um artesanato. Eu costuro, adoro costurar. E a costura é uma coisa que não... Tu pode fazer o automático, até que tu pode, mas tu tem que estar ali ligada, né? Tem que estar ligada no aqui e agora, porque é o que eu estou fazendo. Se eu errar, não tem problema. Eu errei, eu vou desmanchar e vou fazer de novo. É uma arte. Tu errou, tu desmancha. Um pintor está lá, errou uma pincelada, ele faz outra coisa porque é uma arte. Mas uma vida humana não tem como voltar atrás.
Então, às vezes, esse automático tem danos terríveis, né? Tem danos terríveis. E assim, o que nós temos que fazer com tudo isso? É nos observar. É parar para ver. Eu estar aqui agora, depois as meninas vão falar isso também, porque as duas trabalham na mesma sintonia. De estar presente no que tu faz. É o que a gente rege hoje. Estar presente no que a gente faz. Estar aqui, estou fazendo almoço, vou fazer almoço. Estou dirigindo, vou dirigir. Estou no lazer, estou no lazer. O certo, o correto seria isso. Mas nós não. Nós somos apressados, porque o tempo passa muito rápido. Nós temos muitas informações e a gente quer abraçar tudo e às vezes não pode abraçar tudo. E eu estou vivendo um momento, a Vivi já sabe, estou vivendo um momento que eu tive que me adaptar a caminhar mais devagar, a respirar nos momentos que não dá para ir. A Deia me ajudou a entrar lá no café, muitas vezes. Eu, se mais um pouco, eles me pegam no colo para me levar. Mas a gente tem que aprender, porque se eu fosse no automático agora, eu já não estaria aqui. Não Olha só, estaria aqui. Que importante isso. Deia e Jennifer, vocês acreditam que essa cobrança assim de fazer tudo e fazer rápido e nunca dar conta de tudo é algo individual ou é a nossa sociedade que nos cobra? Essa sociedade que alguns filósofos falam da sociedade do cansaço, né? Acho que a gente tem várias questões quando a gente pensa no viver no automático, né? Tem a questão também que a gente pode pensar, assim, uma questão de escolhas também, né? De possibilidades de vida, assim, né? Esses tempos eu estava escutando um outro podcast também e uma pessoa falava, assim, que ela deixou de viver no automático depois de quando a vida estava um pouco melhor resolvida, assim, de quando ela tinha o básico, né? Então, acho que quando a gente fala de automático, assim, acho que tem várias vertentes, assim, para a gente poder pensar, assim, né? Então, o automático, quando a gente pode também poder fazer escolhas, né? De poder descansar, enfim, né? E também o automático de quando a gente está vivendo nessa pressa, nesse dia a dia, né? E poder se dar esse direito, esse descanso, né? Que é importante, né? Falávamos agora há pouco, né? Da questão do acidente, né? Do que eu pude acompanhar das notícias, né? Então, era uma empresa, né? Que já fazia sucessivos saltos, né? Então, o quanto esses trabalhadores ali já estavam nessa questão de fazer esses saltos, né? E poder, sem pensar, né? Estar presente, poder ter esse cuidado, né? De conferir a questão da segurança, né? Então, o quanto esse automático pode trazer consequências graves, né? Importantes para a nossa saúde, para a nossa vida, né? E o quanto em alguns momentos da vida, né? A gente está ali no automático, né? Mas que cada um possa buscar, né? Outras práticas, né? Como a yoga, enfim, né? Mas viver de uma maneira mais saudável, né? Trazer para esse presente, né? Estar consciente, né? Estar ali no presente, podendo prestar atenção nas atividades, né? No dia a dia e para a vida também, né? O viver e não só sobreviver, né? Deia, isso yoga é algo que vem na contramão dessa correria toda, né? Algo tipo parar aqui agora, né? Isso aí. Eu acredito que a questão do correria do dia a dia, como tu dissesse, é uma pressão externa, né? Porque se tu está sem fazer nada, o ócio é muito produtivo. Mas as pessoas acham que o ócio eu tenho que estar fazendo alguma coisa a todo momento. E às vezes o estar fazendo coisas a todo momento sem a presença, né, como a Judite falou, é isso que prejudica, né? Eu acredito que a presença é o mais importante, né? A gente acorda de manhã, já está pensando lá no final do dia, né? Então,
como eu sempre falo para meus alunos, o yoga nos ajuda a estar presente no momento presente. Se a gente está vivendo no passado, a gente está com depressão, fica depressivo, porque nós estamos vivendo algo que já passou. Se a gente está vivendo o futuro, a gente se torna ansioso, né? A gente está sempre pensando lá na frente e nunca pensando e estando presente naquele momento. Eu estou aqui com as meninas conversando, estamos aqui conversando. Eu não tenho que ficar pensando na lista de compra, na janta, no que eu vou fazer depois. Então, viver no automático é isso. A gente, quando se dá conta, passou o dia, passou a semana, o mês, o ano, o filho cresceu, a vida, e aí tu se dá conta e digo, mas para aí, aonde que eu vivi? O que eu vivi? Né? Então, a gente tem que aprender, é difícil, né? É como eu digo, é o dia a dia, a hora a hora. A gente tem que parar, respira. Estou aqui com a Judite, estou aqui com a Jennifer, com a Vivi. Mas é uma luta diária. É um desafio, né, É um desafio. Deia? E você acha, Deia, que para nós mulheres esse desafio ainda é maior do que para os homens? Eu acredito porque nós mulheres a gente abraça, além do profissional, a gente abraça a família, abraça o lar, como tu disse, né? Então, assim, a gente trabalha fora, mas chega em casa, tem o trabalho, tem a filhos. família, os filhos, mesmo os teus grandes, a gente, filho é para sempre, né, Judite? Não adianta. Então, não adianta. E mulheres têm essa pressão também. Eu acredito, né, que a gente... É uma pressão, posso até... Claro. Colocar que é uma pressão que já vem lá atrás dos nossos antepassados. Desde sempre. As mulheres lá atrás. Mais pertinho do microfone, Judite. As mulheres lá atrás, elas já faziam esse aconchego, né? E a gente vai aprendendo. A gente aprende com elas. Porque a gente tem uma capacidade, como nós mulheres, eu percebo, nós temos uma capacidade que é inata, cada uma tem a sua. E nós temos a força de gerar um bebê. Então, a gente tem uma capacidade interna muito grande. E esse amor incondicional... Eu até comentei esses dias aqui que toda mulher deveria ser mãe. Para ter a maternagem, para saber como é que é fazer a maternagem, ter esse aconchego, ter que se preocupar. Porque há uma diferença. Há uma diferença. A gente aprende, por ser mãe, a gente aprende coisas que uma mulher que não é mãe não sabe. Às vezes a gente aprende também, né, Judite, que a gente não tem o controle de tudo, né? Isso. Justamente, a gente perde o controle. E eu fiquei pensando no que a Deia colocou, que ou a gente está no passado ou no futuro, e o Brasil é campeão aí de índices da questão de saúde mental, a questão de depressão, a questão da ansiedade. Parece, e eu li agora há pouco também no Instagram, que a gente está sempre procurando o momento perfeito para ser feliz. Quando eu me formar, quando eu casar, quando eu for mãe, quando eu tiver o emprego ideal, quando eu comprar o carro novo. E nunca chega isso, né? Isso também é algo assim que você vive no automático aqui agora, sempre olhando para o longe. O que vocês pensam disso? Pode falar. Pensei numa questão também de que a sociedade nos impõe uma questão também de performance, né? Para além dessa questão, assim, mas de que a gente precisa, então, estar produzindo, né? Então, não pode estar no ócio, né? Então, o que você está fazendo, né? E se a gente diz, eu estou trabalhando, eu estou fazendo tal coisa, né? Então, isso tudo nos dá um lugar, né? E quando a gente não está... fazendo algo, né? A gente tá ali ocioso sem produzir, né? A sociedade nos impõe um pouco dessa competitividade, acho que a gente pode pensar também, né? Também. De estar sempre produzindo e estar ali para produzir algo, né? Me chamou a atenção um dia que a Aline, minha filha, alguém pediu a Que Aline... está aqui assistindo o programa, também. E
E alguém pediu para ela, Aline, o que tu está fazendo? Porque aquilo que tu falaste, a sociedade cobra, né? E ela disse, estou sendo mãe. E eu aplaudi. Eu disse, ai, que lindo! A mulher, às vezes, fica constrangida por dizer que ela está sendo mãe naquele momento. E só. Porque tem que ser mãe como e se mais fosse só, né? E mais alguma como se coisa, fosse só. Né? Não, a gente tem como é que a gente pode dizer esse rótulo, tá? Porque até a semana passada eu andei falando sobre isso, porque eu li um livro que diz que a mulher, nos anos passados, como é que era a época da mulher e agora, da mulher de agora, né? E que a mulher compete com o homem. Mas aquele livro já faz tempinho que foi editado, então. E eu chego a pensar que a mulher não está mais competindo com o homem. Ela avançou já tanto que para ela não é mais nenhuma competição. Mesmo que ela está sempre um pouco atrás, ela está sempre tentando avançar, né? Porque é uma coisa, não é porque ela compete, é porque ela precisa. Ela precisa, porque ela tem capacidade. Concorda, Vivi? Muito. Vocês acham? Eu acho que a questão da competitividade tem a competitividade também entre as mulheres, as próprias entre mulheres. As mulheres, com certeza. E essa questão é muito que a gente tem que aprender também. É bem difícil, mas a gente tem que aprender a olhar para dentro, e não para fora. Eu também concordo. Quando a gente olha para dentro, aí eu vou olhar para dentro e não, eu me sinto bem assim, eu vou fazer isso porque eu me sinto bem. Se a sociedade se sente à vontade, se me cobra ou não, eu tenho que aprender a não deixar isso me afetar. E isso que também é o mais difícil. Né? Mas eu acho que a idade ela nos ajuda a esses pequenos sabedorias, né? Que a gente vai olhando para dentro, né? Como diz, olhar para fora eu sonho, mas se eu olhar para dentro eu desperto. Então eu acho que é isso, a gente tem que despertar. Cada um tem que olhar para dentro e ver a minha essência, o que eu sou. Eu já mudei de profissão, eu tinha uma profissão e cheguei a um ponto que eu disse, não, daqui para frente agora eu quero mudar. Eu quero fazer uma outra coisa mais light, mais tranquila, sem essa pressão. Criei meu filho, enfim, agora deu. Agora eu quero olhar para mim e fazer, independente do que a sociedade acha ou não, ou me cobra ou não. Mas a gente tem que aprender. Isso não é fácil. A gente não estar nessa roda, né, de competição, de eu tenho que ter, como a Vivi disse, só quando eu tiver uma casa nova que eu vou ser feliz, ou quando eu tiver o carro, ou quando eu viajar, ou quando eu me formar, ou quando... Não, o caminho é a felicidade. Né? A gente está caminhando, não é o destino, é o caminho que a gente tem que aprender. Porque e se amanhã eu não estiver mais aqui? Aí eu me programei para no final do ano ser feliz nas minhas férias. E se eu não estiver mais até o final do ano? Verdade. Então eu tenho que me programar para ser feliz hoje, agora. Aqui agora, com o que eu tenho, né? Com as minhas condições. Isso aí. Deia, o pessoal está lembrando lá na produção, a Carol falou da importância da sororidade entre as mulheres, sim, é importante também. Mas esse movimento de saber que eu não sou aquela profissão, eu não sou aquele cargo, eu estou isso, mas eu sou algo para além daquilo, né? Eu não sou só mãe. Isso. Eu sou um ser. Eu estou mãe. Estou mãe nesse momento, né? Eu não sou professora de yoga. Eu estou sendo professora, porque eu sou um ser além do corpo, da alma, aliás, da mente, das emoções. Eu sou um ser que vivencia agora, no momento, ser prof de yoga, vivencia agora estar aqui conversando com vocês. Né? Então, quando a gente consegue não se identificar, eu fui dentista, eu sou professora... Não, eu estou sendo. Daqui a pouco eu vou ser outra coisa. Ou estou curtindo a vida, estou aposentada. E tudo bem, as pessoas julgam, né? Quem resolve não trabalhar, quem resolve ter um período sabático.
ou ou se aposenta antes. Não, mas como tu não faz nada? A gente tem que ter aquele rótulo, né? De que eu sou Isso. Jennifer e eu sou psicóloga, né? Isso aí, um Mas rótulo, pra né? quem é a Jennifer, A né? identidade, né? A Isso. nossa identidade, poder se conectar com isso, assim, para além, né, de quem eu sou, né? Isso aí. E poder aproveitar, assim, né? Que, enfim, que memórias, né? Que momentos eu quero ter, enfim, do que eu quero lembrar, assim, né? Que a gente possa poder se reconectar para isso, assim, né? Claro que, né? Diante das multi-realidades, assim, né? Das multifacetas da vida, né? Em algum momento isso nos impede, né? Ou há algumas dificuldades, né? Mas que a gente possa buscar maneiras mais saudáveis, assim, para se reconectar com a gente, né? E se lembrar sempre quem a gente é. Todos os dias. É Todos a tarefa os de uma vida, dias, né, é uma Jennifer? tarefa de Mas uma outra vida, com coisinha certeza. importante é a gente também conseguir olhar para o outro sem um rótulo, Uhum. né? Sem julgamento. Sem julgamentos ou Nossa, sem que um difícil rótulo. isso. Essa, né? Essa pessoa, nossa, esse não é uma pessoa, é uma essência, é uma alma que está aqui. O trabalho dele é esse, o trabalho, enfim. Mas isso também, né? É uma Até uma maneira mais generosa, assim, né? Da gente Isso olhar para o aí. outro e olhar para si, assim, É que né? quando tu se percebe com a tua essência, tu consegue olhar o outro. Mas se tu não olhou para dentro de ti primeiro Isso e percebeu dentro de ti, como é que tu vai poder analisar o outro? Isso aí. Não se conhece Não nem se a si, conhece né, si mesmo, Judite? como é que vai conseguir olhar para o outro e tentar reconhecer alguma coisa? E essa questão da identidade, eu tenho notado pela minha vida, que eu já estou com 68, com muito orgulho, né? Não era para nem estar aqui, estou aqui com 68, Vivi. Muito Muito bem. Que legal, né? Muito bem. Maravilhosa. Tá ótima. Eu percebi que várias etapas da minha vida, a minha identidade foi se transformando. Porque quando eu nasci, eu morava no núcleo familiar, casei, tive uma identidade, a identidade foi aumentando pela empresa, e da empresa, aí de repente eu saio do casamento, permaneço, aí volto para a minha origem. Então, a nossa identidade, ela vai se moldando. Ela vai se moldando, qualquer um de nós. Porque, e a empresa, porque nós que estudamos a psicologia, a gente sabe que geralmente essa identidade, ela parece que ela te gruda, né? Na empresa, eu sou fulano de tal empresa. Vira o sobrenome. E o né? sobrenome, né? Sobrenome. E que isso aí E quando a pessoa sai do trabalho, elas têm um sofrimento muito grande, porque ela tem uma perda muito grande. Porque aquela tua identidade que tu tinha, ela estava construída e ela estava segura, eu conhecia ela. E, de repente, tu perde a identidade. Então, é um caminho a ser trabalhado e trabalhado com terapia, que hoje a gente trabalha também com essa questão de como parar de trabalhar. O ócio. Simplesmente, eu vou parar de trabalhar. Porque muitas pessoas depois, eu sempre digo, que o perigo é eles enlouquecerem depois que param de trabalhar. Desacelerar, né? Todos os Desacelerar. dias desacelerar lá Desacelerar um no pouquinho. final. Ai, tá muito bom o papo. Eu vou pedir uma licença para vocês pra gente mostrar um vídeo sobre mindfulness. O que é isso? Ah. É atenção plena. E a gente descobriu então um vídeo que tem uma historinha bem legal para explicar isso. Eu convido você a assistir agora. There's a story, usually attributed to the Native American tradition, which illuminates different ways of paying attention. An elder, talking to a child, says, "I have two wolves fighting in my heart. One wolf is fearful, vengeful, envious, resentful, and deceitful. The other wolf is compassionate, loving, generous, truthful, and peaceful." The child asks, "Which wolf will win the fight?" The elder responds, "The one I feed." That doesn't mean we try to deny or hurt or kill the angry wolf. If we did that, we'd end up in a long battle, all the while somehow making that wolf more powerful through our hostility and fear. Hating that wolf sucks the strength right out of us. Instead, we calmly pay attention to the angry wolf and let go of believing they have the answers.
If we can do that, they end up lying down next to us, no longer an enemy. We help strengthen the kind and loving wolf, giving it nourishment and support so that we can follow it. That peaceful wolf can become our steady companion and show us the way through all kinds of different life experiences. Restful or chaotic, enjoyable or disappointing experiences may come and go, but we can have a guide with us through it all. This is what mindfulness can help you do. Mindfulness allows us to see our thoughts and feelings as they are beginning. It's very powerful to know what we're feeling as we're feeling it, know what we're thinking as we're thinking it. With mindfulness, we can choose what will strengthen and bring into action, and we can choose what we will gently let go of. We don't have to be at the mercy of old habits or old ways of thinking or old ways of being. We are empowered. It just takes practice. Tá aí, olha só que bacana. Linda. Deia, então, Diga. atenção plena tem a ver com olhar para dentro, olhar esses sentimentos, olhar esses pensamentos que nos habitam. Isso aí. Eu acredito que a gente fala muito em eu não posso sentir raiva, não posso sentir inveja, não é que a gente não pode. Nós somos humanos. Seres humanos sentem todas essas emoções. A gente tem que aprender a identificá-las, né? E a gente identifica e pergunta, mas por que eu estou sentindo essa raiva? Porque a raiva nunca é do outro. É sempre a gente, com a gente mesmo. Eu não tenho raiva de alguma situação aconteceu, mas por que eu tive essa raiva? Né? Eu acredito que a gente tem que, quando tem esses sentimentos ruins, a gente olhar para dentro e se perguntar, mas por que eu estou sentindo isso? E se analisar. Né? Eu acho que fala muito de nós e não do outro. Se o outro vem e me xinga, o problema é do outro. O meu problema é como eu vou reagir a esse xingamento. Né? E esse é a questão. A gente leva para o pessoal, né? A pessoa vem, talvez ela está num momento ruim, ela passou um dia ruim, ou aconteceu algo que a gente nem sabe. A pessoa está chateada, enfim, cada um tem os seus problemas internos que a gente não vê, né? A gente vê o externo. Então, eu acredito que a gente sendo amoroso, compassivo, como diz, né? E acolher. Às vezes a pessoa só precisa de um sorriso, de um abraço e transforma o dia dela, né? Então, acho que sempre esses sentimentos ruins falam mais de nós do que do próprio outro, né? A gente se observar, se entender e identificar, né? Que às vezes é difícil. E também sem julgar. No momento agora eu estou com raiva, mas tudo bem, vai passar. Porque tudo passa, né? O bom passa, o ruim passa. Então, eu acredito que é isso. Eu tenho uma frase legal que eu sempre uso ela, né? É que eu li eu tinha um mestre também que a gente trabalhava juntos, então era maravilhoso. Quando algo te incomodar no outro, pegue para ti que é teu. É porque você tem isso. Porque ele está contigo e tu se incomodou no outro. Aí, quando tu olhar para dentro de ti e dizer assim, opa, isso aqui é meu, mas a pessoa não quer, né? Não, a gente... Mas eu sempre digo, incomodou, pega. Engatou é porque tem alguma coisa a Tem ver alguma aí. coisa a ver. Muito bem. Jennifer, eu gostaria de te perguntar também quais são os sinais que uma pessoa dá quando ela não está presente na própria vida. E o quanto isso pode ser também... Não é só aquele desligamento assim do automático, mas é algo assim a longo prazo. Como é que é isso? Acho que o problema também tá quando a gente também dá conta de tudo, né? Porque muitas vezes a gente também não olha para isso, assim, né? Tá dando conta de tudo, tá conseguindo fazer as suas atividades do dia a dia, enfim, os seus compromissos, né? Tá dando conta ali,
muitas vezes a gente não olha para o problema que pode estar por trás disso, assim, né? Porque o dar conta pode esconder outras questões também, né? Então, não é só quando a gente manifesta sintomas de ansiedade, de depressão, né? Poder pensar também que o problema pode estar quando a gente dá conta de tudo, né? Os sentimentos, as emoções estão aí, né? E também penso que é uma oportunidade, assim, para fazer movimentos, né? De que eles nos mostram, assim, que movimentos a gente tem que fazer, né? Para poder ficar bem, né? Para poder se achar, se conectar, né? Se entender o que está sentindo, né? E poder olhar da própria vida, assim, né? Como é que a gente está lidando, como é que a gente está vivendo algumas coisas, né? Não, o problema não tá só quando a gente manifesta a depressão, né? Porque muitas vezes a gente começa olhando para aí, assim, né? Que a pessoa pode estar deprimida, né? Pode estar mais apática, né? Pode se isolar. A gente olha muitas vezes para os sinais e para os sintomas, né? E o problema pode estar justamente, muitas vezes, quando a gente está fazendo tudo, quando a gente não parou, né? Muitas vezes a pessoa não chega a parar, né? Ela, muitas vezes, antes disso, já está manifestando que tem alguma coisa ali para ser olhada. O nosso... desculpa, Déia, eu vou te interromper. O nosso diretor lembra assim, é possível a gente estar vivendo no automático sem nem perceber sem isso? nem perceber. Sim. Eu acho que é isso que você fala também, né, Jennifer? Tu nem percebe. Eu ia E às vezes a questão emocional... Pode falar. Pode. Às vezes a questão emocional da pessoa é tanta que ela engata um automático para não perceber o que tem escondido atrás, para ninguém perceber. Para não máscara. Se haver, uma né? Máscara, eu não quero me haver com aquele problema, então eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer. Porque quando eu parar, o momento da parada vai ser o momento que eu vou ter que me haver comigo mesma. Olhar para dentro. E aí esse momento pode ser um pouco doloroso, né? É um convite, mas é um momento doloroso, né? E muitas vezes a pessoa tá justamente fazendo tudo o que precisa, né? Para tamponar essa outra necessidade que tá ali. Mas pensando assim, né? As emoções, os sentimentos, eles são importantes, né? Não pensando só na questão patológica, né? Mas que eles... podendo olhar que eles são um movimento para que a gente possa olhar. A partir disso, a gente se movimentar, né? Acho que é bem importante a gente poder pensar a partir daí também. E acho que a gente, além disso, de dar conta, a gente, às vezes, faz mais de uma atividade. A pessoa hoje não consegue mais comer, estou aqui comendo. Tem que ter uma tela aqui. E aí eu não estou prestando atenção no meu alimento, porque o estar consigo mesmo hoje, né, que vem o que você falou, é isso. A pessoa tem que parar e aí, tipo, tá, e agora? E esse silêncio, o que eu faço com esse silêncio? As pessoas não conseguem mais silêncio. Aí acorda, celular, música, TV... enfim, aí entra no carro, música, celular, tudo que pode. O silêncio. O silêncio fica em que momento? Aí a pessoa, antes de dormir, ela ainda está lá no celular mais um pouquinho. Às vezes não tem um minuto de silêncio. Não tem aquele minuto, você com você mesmo. Isso, né? As pessoas não querem, porque daí a gente vai se confrontar com os nossos lobos maus. Que eles estão aqui e a gente vai ter que lidar com o bom e com o mal, né? Mas isso é uma luta também diária e a gente perceber isso, né? Agora eu quero ficar no meu silêncio, eu preciso. Né? É higiene mental, é higiene. E é uma sociedade assim, todos nós, né? E enquanto sociedade, eu acredito que a gente não quer sofrer. A gente não quer sentir, a gente não quer ficar triste. A gente, se pudesse anestesiar de alguma maneira, a gente vai fazer para não olhar pro lobinho lá, né? Isso aí. O lobinho do mal e o lobinho do bem. Tem um pouco disso também, né? Totalmente. Eu acho que é isso aí.
É isso, é difícil a gente olhar para a gente sem julgar também, porque se eu sentir raiva, mas tudo bem, é normal, eu sou um ser humano, eu estou aprendendo. E os sentimentos... É sinal de vida, né? É sinal de vida. E olhar para o que dói, né? Olhar para o que dói, olhar para o que faz bem, porque a dor passa, mas o bom também passa, né? E saber que tem dias que a gente está super bem, tem dias que a gente está mais ou menos, tem dias que a gente não está legal. E a gente se reconhecer e saber, olha... Eu, às vezes, digo para o meu marido, hoje eu não estou muito legal, acordei assim, 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 então, isso já me desculpa que se eu for falar alguma coisa, ou vou ficar mais quieta, né? E tem dias que a gente acorda mais... E tá tudo certo, e não né? se cobrar, né? Não se cobrar, não se punir por causa disso. A gente não tem que estar 100% todos os dias feliz, alegre, sorridente. Não. Sempre, né? Sempre. Principalmente nós, mulheres, também, que temos questões hormonais, tudo que envolvem, né? Nossos ciclos, enfim. Então, eu acho que a gente tem que se permitir. Permitir e aceitar, né? E aceitar. E confiar que amanhã o dia vai ser melhor, né? Se eu tiver o dia de amanhã, vai ser melhor, ou talvez igual, ou não. E tá tudo bem, né? A gente não... tem que estar sempre 100%. Meninas, diga. Quero dizer uma coisa triste para vocês e para mim. O nosso programa está chegando ao fim. Vocês acreditam nisso? Nós estamos nos minutos finais. Mas eu gostaria, assim, que a gente trouxesse luzes para quem está nos ouvindo, nos assistindo, no sentido assim, não quero viver no automático. Quero estar mais plena no meu dia a dia. O que fazer? Qual é a dica de vocês? Que cada uma pudesse trazer alguma coisa. Quem quer começar, fiquem à vontade. Pode ser, Jennifer. Eu acho que, né, a gente falou bastante, né, mas poder pensar assim, né, poder buscar essa conexão consigo, poder fazer esse convite, né, de se haver consigo mesmo, né, poder olhar para o seu dia a dia, para a sua rotina, né, para ver o que é possível fazer, né, frente à sua realidade, buscar ajuda quando necessário, né, seja um profissional de saúde mental, né, sejam questões também, né, porque a saúde é uma questão que envolve multifatores, né? Então, buscar uma questão física importante, uma boa alimentação, né? Investir nas relações, né? Para estar mais presente também, né? Para que quando esse dia a dia for maçante, né? E for difícil, a gente possa ter os momentos também que nos conectem com a gente, né? Buscar esses escapes e essa força, assim, né? Para que isso vai nos salvando, assim, desses momentos difíceis, né? Mas buscar ajuda, né? Quando necessário, poder se olhar, né? Acho que é o principal. Olhar também para quem está com a gente, né? Se é o momento também de poder fazer essa conversa, né? Para que a gente possa estar cada vez mais presente, assim, né? Porque a gente sabe as questões, como falávamos, né? Dos desafios, assim, mas também do que pode acontecer, né? Das consequências de não estar presente. Então, que a gente possa buscar cada um dentro da sua realidade, né? Maneiras mais saudáveis para viver. Muito bem. Neia. Bom, eu concordo com tudo que ela disse. Acho que ajuda quando a gente não... Porque a gente não é... Nós somos seres humanos para viver... Estamos em sociedade. Então, a gente tem que viver em sociedade. Então, a gente se precisa, busca ajuda, um desabafo, ajuda profissional. Mas a gente tem uma ferramenta super importante que todo mundo tem, bem simples, que é respirar. É a respiração. Agora, nesse momento aqui, antes, a Judite, eu estava nervosa, minha primeira vez num programa. Respira, é isso. A gente, quando está ansioso, é porque a gente está no futuro. Se a gente está pensando no passado, a gente também não está no presente. Então, só fecha os olhos e presta atenção na respiração, que o corpo da gente está respirando, né? Essa é a prova que nós não somos o nosso corpo. É ele que está respirando. E a gente passa o dia inteiro e não se dá conta que respirou. E a respiração é gratuita. É gratuita
E a disponível. E é uma troca, né? O ar que a Vivi respira, eu vou inspirar o ar da Judite. Então, a gente também está fazendo essa troca energética, também pela respiração, né? Então, a respiração é super importante. A gente fechar o olho 1 minutinho ou 30 segundos e prestar atenção na respiração, tu já está no momento presente. Estamos todos conectados. Todos conectados. Muito bom. Judite. E da minha parte, tem coisas tão singelas, tão pequenininhas, tão agradáveis. Às vezes a gente está na própria casa da gente, uma florzinha brotou, um galho novo. Eu estou lá olhando aquilo, contemplando aquilo com muita alegria. Olhando assim, um pássaro que vem, que voa e que faz um barulho estranho. A gente tem que se conectar. Está na rua. Não olha só para onde é que tu caminha. Olha, observa ao redor. Vai no mercado, observa tudo. E isso é estar presente. Isso é estar fazendo no aqui e agora. Porque quando tu sai... Tu viu alguma coisa lá? Não vi. Aí isso aí não era presença. Contemplação também, Contemplação. né? Vou pedir para o nosso diretor rodar um último material que a gente fez, bem curtinho, só para dar uma ideia, porque eu acho que é o resumo aqui da ópera do que a gente conversou até agora. Olha só. There's a story usually attributed to the... É isso aí. Tá aí que a gente possa desacelerar um pouquinho também e curtir mais a nossa vida. Meninas, muito obrigada pela participação. Quero também que vocês deixem os contatos de vocês aí na tela para o pessoal também poder falar com vocês diretamente. Jennifer, teu contato. Então, agradecer, né, o espaço, enfim, poder conhecê-las, reconhecê-las, né? Foi uma tarde muito prazerosa. E o meu contato, então, é @jennifer.psicóloga no Instagram, né? E o meu número de contato é 54999746159. Mas no Instagram já tenho uma possibilidade de entrar em contato comigo. E muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Jennifer, pela tua presença. Deia. Eu queria agradecer as meninas. A Judite eu já conhecia, a Vivi de longa data. A Jennifer foi um prazer. Foi muito legal a gente estar aqui hoje. E então, meu contato é Deva Yoga, @Deva Yoga. No Instagram, quem quiser, a gente troca uma ideia, conversa. E é isso aí, vamos desacelerar. Muito bem. Judite. E o meu contato, então, é chá com Psi Judite no YouTube. Agora ela é uma youtuber. E tenho também no Instagram, que às vezes alguma coisa que eu já tinha feito antes. E o meu celular é 54999787383. E eu agradeço muito por estar aqui, porque para mim é uma honra estar aqui, dividindo com vocês o pouco que a gente tem de conhecimento, dividindo com quem precisa mais. Então, isso é muito legal. E estar aqui com essas colegas maravilhosas, a Vivi, a Deia e a Jennifer. Foi uma honra estar aqui com vocês. E Que olha, bom, muito que bom. obrigada. Obrigada, Judite. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Judite, Deia, Jennifer, obrigada. Obrigada a você aí pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigada a toda a equipe da Fox que fez esse programa chegar até você. É o nosso diretor hoje, o Mauro Camargo. E a gente se encontra num próximo programa. Um beijão e até mais.